Boa noite. Eu sou o Fantasmão e você acaba de entrar em território assombrado. As histórias que você vai ouvir a seguir foram vividas por pessoas reais, em diferentes cantos do Brasil. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em pesadelos alheios. Meu nome é Walter. Sou coveiro há mais de 20 anos. Sempre levei a vida no silêncio dos mortos, cavando covas e enterrando histórias. Nunca tive medo de defunto. Quem me assusta é vivo. Ou pelo menos era. O cemitério onde eu trabalhava era pequeno, desses bem afastados do centro. Só eu e um vigia noturno tomávamos conta. Mas naquela noite, o vigia tinha faltado. Me avisaram em cima da hora que eu teria que fechar tudo sozinho. Já estava escuro quando terminei o último enterro do dia. Um velório rápido de um homem chamado Jonas que morreu de parada cardíaca. Ninguém apareceu para se despedir. Enterro solitário. Voltei depois para dar a última olhada. Foi quando ouvi um som baixo, abafado. 3 batidas secas. Vinha de dentro da cova do Jonas. Na hora parei. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Me aproximei devagar, os pelos do braço já eriçados. Me abaixei e encostei o ouvido na terra ainda fofa. E ouvi de novo. Toque, toque, toque. 3 batidas. Silêncio. Depois, um som de unha raspando madeira. Me levantei de um pulo. Pensei em chamar ajuda, ligar para a polícia, mas quem ia acreditar? Voltei até o galpão, peguei uma pá e comecei a cavar. A cada pá jogada para fora, mais meu coração batia no ouvido. A terra estava solta, como se algo ou alguém tivesse tentado sair por baixo. Quando finalmente bati no caixão, parei. Fiquei olhando por alguns segundos. E então, com mãos trêmulas, abri a tampa. O corpo do Jonas estava ali, mas com a boca aberta, olhos arregalados e sangue fresco no canto da boca, como se ele tivesse gritado até sufocar. As mãos estavam arranhadas, os dedos com as unhas quebradas, mas o que mais me arrepiou foi o olhar. Ele me olhava como se ainda estivesse ali, como se quisesse me dizer algo, como se me culpasse por não ter ouvido antes. Fechei o caixão na hora, enterrei de novo, mais fundo, mas naquela noite não fui embora. Dormi dentro da capela, luz acesa, segurando um terço emprestado, nem fechei os olhos. O tempo inteiro senti que alguém me observava debaixo da terra. No dia seguinte, fui até o hospital para pedir os documentos do falecido. A atendente puxou o prontuário e ficou pálida. Seu Jonas deu entrada aqui no hospital há 4 dias. Mas ele não chegou a morrer aqui não, moço. Foi dado como desaparecido antes da transferência para o necrotério. Como assim? Perguntei. Ela virou o monitor, na minha direção. O corpo que vocês enterraram nunca passou pela autópsia. Voltei para o cemitério sem conseguir pensar direito. Pedi demissão 2 dias depois. Nunca mais cavei numa cova sozinho. Porque agora eu sei, algumas pessoas não estão mortas quando a gente fecha a tampa. E pior, algumas voltam. Me chamo Daniel. Trabalho como coveiro desde os 22 anos. Já vi muita coisa esquisita no cemitério municipal. Mas o que aconteceu naquela manhã de segunda-feira foi diferente de tudo. Aquilo mexeu com meu senso de realidade. Era começo de outono. O clima estava seco e o cemitério tranquilo desde o fim de semana. Nenhum enterro marcado para segunda. Eu sempre chego cedo, dou uma volta, limpo a área, confiro os túmulos mais recentes. Só que quando fui até o setor antigo, onde ficam os túmulos de pedra cinza e estátuas quebradas pelo tempo, eu parei. No meio de um espaço vazio, onde não havia nenhum túmulo ativo, estava lá, um caixão, fechado, de madeira escura, lustrosa, com detalhes de bronze. Parecia novinho. Não tinha sinal de terra em volta, nada de cova recente, nenhuma ferramenta por perto. E pior, não havia marcas de rodado de carro ou trilhas de pessoas.
Era como se o caixão simplesmente tivesse sido colocado ali do nada. Chamei o supervisor. Ele achou que era alguma brincadeira de mau gosto, mas quando verificamos os registros, nenhum enterro marcado, nenhum corpo previsto. Nada. Ligamos para funerárias da cidade. Todas negaram envolvimento. A polícia foi chamada. Um agente veio, tirou fotos e disse que abriria um boletim, mas achava que era só alguém tentando assustar. A funerária da prefeitura foi obrigada a abrir o caixão no mesmo dia. Dentro dele tinha um corpo de mulher, jovem, com vestido antigo, olhos fechados, mãos cruzadas sobre o peito. E o mais bizarro, nenhum sinal de decomposição. Parecia que ela tinha sido colocada ali há minutos, sem identificação, sem digitais registradas, sem nome, sem data. Só um detalhe: uma aliança de ferro velho no dedo, com uma inscrição por dentro. Ninguém conseguiu decifrar de imediato. Colocamos o corpo em câmara fria, aguardando resposta das autoridades. Mas naquela noite, as câmeras de segurança da capela interna começaram a gravar sozinhas, e em todas elas, às 3h13 da manhã, surgiu uma falha rápida. E então, por alguns segundos, a mulher aparecia em pé no canto da sala, com os olhos abertos, encarando a lente e sorrindo. No dia seguinte, o corpo sumiu da câmara fria. A porta trancada por dentro, sem sinais de arrombamento, e quando voltamos ao setor antigo do cemitério, o caixão estava lá de novo, fechado, intacto, no mesmo lugar. Ninguém mais quis mexer. Hoje, aquela área está cercada com grades enferrujadas. Ninguém entra, mas de tempos em tempos, funcionários juram ouvir batidas. 3 toques, vindos do lado de dentro do caixão. Eu pedi transferência semanas depois, porque às vezes, quando o sol começa a cair, eu sinto ela me observando. E tenho certeza, aquela mulher nunca foi enterrada de verdade e talvez nunca tenha morrido. Me chamo Fábio, e por mais que eu tenha trabalhado em cemitérios a minha vida inteira, essa história me marcou de uma forma que até hoje me faz perder o sono. Eu costumava trabalhar no cemitério municipal de uma pequena cidade no interior. Era um trabalho simples, tranquilo, até aquela manhã. Era um dia comum quando um funeral chegou para ser realizado. O homem que iria ser enterrado se chamava Carlos Souza, e segundo o registro, ele tinha morrido em um acidente de carro. Tudo parecia normal. Fui até a capela para preparar o local e então vi o corpo pela primeira vez. Era um homem de cerca de 40 anos, rosto pálido, mas com uma expressão tranquila. Fui até a cova com o caixão já posicionado e o enterrei. Nada demais, o usual. Mas o que me incomodou foi que um mês depois, o mesmo homem apareceu no cemitério, mas com um nome diferente: Lucas Almeida. No começo, pensei que fosse algum erro, que alguém tivesse confundido os registros. Quando vi o corpo, parecia o mesmo. Mas agora, ele estava com um pouco mais de desgaste no rosto, como se o tempo tivesse passado mais rápido. Perguntei para a funerária, mas eles estavam tão confusos quanto eu. Ninguém sabia explicar como aquele homem tinha voltado à cidade. Eu o enterrei novamente, sem maiores explicações. Não queria mais saber disso. Só que a história não terminou ali. 6 meses depois, o corpo voltou a aparecer. E dessa vez, com outro nome: Ricardo Silva. Fui até a funerária e a mesma história. Nada fazia sentido. Era o mesmo homem, com o mesmo rosto, mas com uma história completamente diferente. Tentei verificar os registros, os documentos, tudo que pudesse justificar a repetição, mas não havia nada. Eu enterrei o homem pela 3ª vez, mas já não sentia mais confiança no que estava fazendo. Algo muito estranho estava acontecendo, e a cada enterro, a sensação de não estar fazendo a coisa certa me consumia mais e mais. O pior é que ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo.
Como ele poderia aparecer com nomes diferentes, mas sempre o mesmo rosto? A cidade toda começou a murmurar sobre isso, mas ninguém ousava falar abertamente. Algumas pessoas começaram a dizer que o homem era imortal e que toda vez que ele morria, ele retornava, não importa o que fosse feito. Mas a pior parte de tudo foi quando, anos depois, eu estava enterrando outra pessoa e vi o homem de novo. Mas dessa vez, ele estava em pé, observando de longe, com o mesmo sorriso e com o mesmo olhar vazio. Agora, eu nunca mais piso naquele cemitério, porque sei que, de alguma forma, ele nunca morre e ainda vai voltar. Me chamo Júlio e trabalho como coveiro há mais de 10 anos, num cemitério afastado da cidade. O lugar é pacato durante o dia, mas à noite, o clima muda. Eu sabia disso, mas nunca imaginei o que estava por vir. Era uma noite fria de outono e eu estava de plantão, como sempre. O cemitério estava deserto, exceto por mim e pelo vigia, que se mantinha em seu posto na entrada principal. Mas eu estava na parte mais remota, no fundo, onde as lápides mais antigas estavam localizadas. Às vezes vou até lá para verificar se algum túmulo precisa de reparos. Naquela noite, me senti estranho, como se alguém estivesse me observando, mas não dei muita atenção. Andei pelas fileiras de túmulos em direção a uma antiga sepultura que precisava de manutenção. Quando passei por uma das lápides mais velhas, vi algo que me fez parar no meio do caminho. Ouvi risadinhas, risos baixos, mas nítidos. Fiquei quieto, tentando entender de onde vinham. Quando olhei para as lápides, vi uma sombrinha de movimento, algo que se movia rápido entre as tumbas. Eu pensei que fosse um animal, um gato talvez, mas a figura se afastou tão rápido, tão ágil, que me deu um arrepio. Parei de andar e, instintivamente, olhei para o lado. Era uma criança, uma menina. Estava brincando sozinha entre as lápides, sorrindo, com um vestido branco sujo e os cabelos loiros bagunçados. A coisa que mais me chamou a atenção foi a expressão dela. Era como se ela estivesse muito feliz brincando, mas eu não conseguia entender como ela estava ali. Ela não parecia assustada e, mais estranhamente, não reagiu quando a chamei. Falei com a criança. Ei, você não deveria estar aqui sozinha. Onde está sua mãe? Ela olhou para mim com um sorriso vazio, seus olhos estavam completamente escuros, como se não houvesse pupilas. E então ela começou a andar em minha direção, devagar. Quando chegou mais perto, o sorriso se alargou, e ela me falou com uma voz quase inaudível. Eu estou aqui, porque ninguém nunca vai me encontrar. Aquelas palavras me desconcertaram. O clima estava pesado. Quando olhei para trás, ela havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Fiquei parado, com os pelos do corpo arrepiados. A sensação de estar sendo observado só aumentou, e eu não pude mais ficar ali. Corri até o vigia e perguntei se ele tinha visto algo, mas ele disse que estava no portão o tempo todo, sem notar nada de estranho. Fui embora na mesma hora, sem conseguir entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, procurei informações sobre o local onde a menina apareceu e fiquei chocado ao descobrir que, naquele exato lugar, uma criança tinha morrido em um acidente há mais de 50 anos. Ela foi atropelada quando tinha apenas 6 anos. Sua história foi enterrada junto com o tempo, mas parecia que ela não havia partido. Como se seu espírito ainda estivesse preso ali, brincando, entre as lápides, esperando ser encontrado. Nunca mais voltei àquela parte do cemitério, mas a imagem daquela criança com os olhos completamente escuros me persegue até hoje. E às vezes, quando fecho os olhos, eu posso ainda ouvir as risadinhas. E uma voz suave dizendo, eu estou aqui, ainda esperando. Meu nome é Marcos e sou coveiro há 15 anos.
Trabalhei em vários cemitérios, mas o mais estranho de todos foi aquele em uma pequena cidade no interior, onde aconteciam coisas que ninguém ousava explicar. Vou contar sobre uma cova que me marcou para sempre. Era uma manhã de sexta-feira quando a ordem chegou. Eu deveria preparar uma nova cova no fundo do cemitério, um local afastado, pouco visitado. O trabalho era simples, apenas mais uma cova entre tantas que eu já havia escavado. Mas havia algo diferente nesse dia. Quando comecei a cavar, algo me parecia estranho, mas eu não consegui identificar o que era. O solo estava mais pesado que o normal. Eu tentei ignorar, pensando ser o cansaço, até que comecei a notar algo ainda mais peculiar. O barulho de terra sendo movida, como se algo estivesse se movendo debaixo da terra, mas eu estava sozinho. Não havia mais ninguém ali. Parando por um momento, senti um arrepio. A sensação de estar sendo observado ficou insuportável. Então continuei cavando. Foi quando minha pá bateu em algo sólido, não a rocha que eu esperava, mas algo mais macio. Senti um frio estranho na espinha. Me aproximei e, ao limpar a terra, encontrei uma lápide. Não uma lápide antiga, mas uma nova, com inscrições recentes e datadas de apenas alguns dias antes. Mas quando olhei, não conseguia entender o que estava acontecendo. A cova estava vazia. Entrei em pânico. Como poderia estar vazia? Eu tinha certeza de que a cova havia sido recentemente aberta. Não havia qualquer sinal de outro corpo. O caixão tinha desaparecido. Tentei chamar a administração, mas ninguém sabia de nada. Nenhum funeral recente tinha sido registrado naquela área. Para piorar, o solo onde a cova foi aberta estava ainda mais mexido, como se alguém tivesse tentado sair. Havia marcas de arranhões na terra, como se algo ou alguém tivesse sido enterrado ali, mas tivesse se debatido freneticamente para sair. Olhei para os lados, como se esperasse que alguém estivesse observando a cena. Mas o cemitério estava deserto. O frio aumentava a cada minuto, e então algo me fez olhar para trás. Vi uma figura. Era uma sombra, uma silhueta, que estava parada observando-me de perto. Eu não conseguia ver com clareza, mas podia sentir o olhar fixo nela. Sentia uma sensação de que aquela presença não pertencia àquele lugar. Tirei a pá da cova e, de maneira desesperada, comecei a cobrir tudo novamente. Mas antes que pudesse terminar, ouvi algo sussurrando. Eu não fui embora. Fiquei congelado. Não soube o que fazer. As palavras soaram claras e nítidas, mas não havia ninguém ali. Olhei para as outras sepulturas e não havia mais ninguém, mas a sensação de que algo estava ali, com os olhos fixos em mim, me paralisou. Saí correndo sem olhar para trás. E no caminho ainda pude ouvir aquela risada abafada. Uma risada que parecia vir debaixo da terra, como se algo estivesse tentando sair. Ninguém nunca explicou o que aconteceu naquela cova. Quando voltei no dia seguinte, o solo estava intacto, como se nada tivesse ocorrido. Mas eu sei o que vi. E até hoje, sempre que passo perto daquele lugar, o som da terra sendo mexida me faz lembrar. Algo ainda está lá. Me chamo Eduardo e trabalho como coveiro há quase 20 anos. Mas há uma história, uma experiência que vivi que até hoje me atormenta e que, por mais que eu tente esquecer, parece que a cada dia se torna mais real. Vou contar o que aconteceu. Tudo começou em uma noite comum, um pouco mais fria do que o habitual. Estava trabalhando sozinho, como sempre, no turno da noite. O cemitério, como de costume, estava quieto. Apenas o vento e os sons da natureza quebravam o silêncio. A sepultura em questão era de um homem chamado Antônio da Silva, que havia morrido em um acidente de trabalho. Ele foi enterrado na parte mais distante do cemitério, em uma área isolada e esquecida. Sua cova foi preparada com antecedência, e o funeral havia ocorrido no dia anterior.
Eu estava terminando de cobrir a última cova daquela noite quando algo me fez parar. Ouvi passos. No início, pensei que fosse o vigia, mas ao olhar para os arredores, percebi que ele não estava por ali. O som continuava e o barulho estava vindo direto de uma sepultura fechada, a de Antônio. Olhei para a lápide e vi que estava tudo em ordem. O caixão estava selado, a terra estava firme e intacta, e não havia sinais de que ninguém tivesse voltado. Mas os passos continuaram, lentamente, como se alguém estivesse andando debaixo da terra, tentando sair. Fui até a sepultura, e apesar do medo que começava a me tomar, resolvi verificar. Coloquei a mão na pedra da lápide, tentando acalmar os nervos, mas a sensação de pressão aumentava. Os passos se tornaram mais rápidos, como se alguém estivesse desesperado para sair. O som estava ficando mais claro, mais forte. Então, ouvi uma voz abafada vindo de dentro da terra. Me deixe sair. Fiquei paralisado. A voz era fraca, quase um sussurro, mas muito real. Olhei ao redor, esperando encontrar alguém, mas estava sozinho. A sensação de estar sendo observado aumentou e foi então que comecei a ouvir batidas, como se alguém estivesse batendo contra o caixão. De repente, uma forte vibração se espalhou pelo chão. Era como se algo estivesse tentando se libertar de dentro da sepultura. Meu coração disparou. Eu tentei correr, mas meu corpo não respondia. Aquele som parecia cada vez mais real, mais aterrador. Eu sabia que não podia fazer nada. Ninguém poderia ajudar. Naquele momento, o medo tomou conta de mim e só consegui sair dali correndo, sem olhar para trás. As batidas continuaram por mais alguns segundos, até que finalmente cessaram. No dia seguinte, voltei ao cemitério, ainda abalado. Fui até a sepultura de Antônio, mas quando olhei para a lápide, não havia nenhum sinal de que algo tivesse acontecido. Tudo estava calmo e normal. A terra estava no lugar e a lápide estava intacta. Mas a sensação de horror ainda me persegue. Eu ouvi aquilo. Eu sei o que senti. E até hoje, toda vez que passo perto daquela sepultura, fico com a certeza de que algo ainda está lá dentro, esperando para ser libertado. Sou coveiro há 12 anos, me chamo Lucas, e o que vou contar aconteceu durante o meu turno de noite, no cemitério de uma cidade pequena. A experiência que vivi naquele dia ainda me assombra, e por mais que tente, não consigo encontrar uma explicação lógica. Era uma noite escura e fria, com uma névoa densa cobrindo o cemitério. Eu estava no fundo do terreno, onde as sepulturas mais antigas estão localizadas. Fui incumbido de dar manutenção nas lápides, já que o cemitério estava vazio e não havia muitos visitantes naquela hora. Tudo estava calmo, até que, de repente, ouvi um barulho vindo de uma sepultura próxima. Não era um som normal, como o de folhas caindo ou animais se movendo, mas sim o som de algo mais sólido, algo batendo na terra. Achei que fosse um animal cavando, mas o barulho era muito intenso para ser apenas isso. Curioso e um pouco apreensivo, fui até o local de onde vinha o som. Quando cheguei, vi algo que jamais conseguirei esquecer. Na sepultura de um homem chamado Jorge Almeida, que havia sido enterrado há apenas alguns dias, algo parecia estranho. A terra estava mexida e uma mão estava saindo lentamente de dentro do túmulo, emergindo da terra. Era uma mão esquelética, pálida e com os dedos esticados, como se estivesse tentando alcançar o ar. Não sabia o que fazer. Minha mente estava em pânico. Não era possível. Jorge estava morto. Eu mesmo havia enterrado ele. Aquilo não fazia sentido. A mão continuava a se mover como se tivesse vida própria. Eu fiquei parado, incapaz de reagir, observando aquela cena horrível se desenrolar. O ar ao meu redor parecia mais denso, mais frio.
O vento cessou de repente e o único som que eu podia ouvir era o arranhar da mão na terra. Então, em um movimento abrupto, a mão foi seguida por um braço e mais uma parte do corpo começou a sair. O cadáver estava se erguendo do túmulo, mas como se estivesse em um estado de decomposição avançado. A carne esquelética se movia de uma forma impossível e o corpo, meio desfeito, se levantava, tentando sair da cova. Quando consegui reagir, foi como se o mundo estivesse desacelerado ao meu redor. Corri sem pensar, nem sequer parando para olhar para trás. O barulho do corpo se levantando ficou para trás, mas a sensação de que algo estava atrás de mim, me perseguindo, ficou comigo durante todo o caminho até a entrada do cemitério. Eu contei para o vigia, mas ele apenas riu e disse que eu estava vendo coisas. No entanto, no dia seguinte, quando voltei ao cemitério para verificar, a terra estava intacta novamente. Não havia sinal de que alguém ou algo tivesse saído de lá. Mas eu sei o que vi. Aquela mão, aquele corpo tentando sair da terra. Algo ainda está lá, e eu tenho certeza de que o cemitério esconde mais do que aparenta. Desde aquele dia, nunca mais consegui trabalhar à noite sem sentir uma presença sombria me observando.